Boa tarde, galera. Hoje estou aqui com os representantes da London, da Estelar e da Louvre Analytics. Representando aqui hoje o Fabiano e a Isabel Mandu. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, IA, os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Fabiano e Isabel, se apresentem aí para a galera, para eles te conhecerem um pouquinho. Primeiras damas, né? Sou Isabel, gestora de serviços da London Consulting, uma empresa voltada para processos e melhorias sistêmicas. E eu sou o Fabiano, sou diretor executivo da London Consulting, da Louvre Consulting e do Stellar Software. São empresas que têm segmentações diferentes, né? Cada uma num nicho diferente da tecnologia. Mas estamos aqui hoje para falar sobre IA, sobre as tendências da tecnologia. Enfim, estamos para poder discutir hoje. Ótimo. Então a gente já vai começar com um assunto que gera impacto. Transformação digital. É uma moda ou é uma questão de sobrevivência, tanto das empresas quanto dos participantes? Diz aí, Isabel, como é que vocês enxergam esse momento de transformação? Sobrevivência, 100% sobrevivência. É uma necessidade. Hoje, quem não se adaptar a isso, está fora do mercado. Então, a transformação digital até um tempo atrás, há 10, 8 anos atrás, era uma necessidade, né? Era um diferencial competitivo no mercado. Hoje não, hoje é uma sobrevivência total. Então, as empresas hoje precisam estar inseridas nesse mundo digital, né? Então, a crescente mudança da tecnologia, estamos aí com a IA agora tomando conta do mercado como um todo. As empresas que não conseguirem se adaptar a esse novo ciclo agora vão ficar para trás. Vão deixar de existir, vão ficar para trás, vão perder clientes, vão perder mercado, e é isso. Quando a gente fala de transformação digital, me dá um exemplo na prática de empresas que viviam um momento e a tecnologia ajudou ela a aumentar os resultados no dia a dia. Tem algum exemplo para quem está nos assistindo aqui consiga visualizar? Porque quando a gente fala de digital, muitas vezes é intangível, não é palpável. Mas quando a gente transforma isso em números, como é que... Dá um exemplo para a gente. Eu tinha uma empresa que tinha um processo dessa forma, mudou para o outro e ela teve esse ganho. Como é que funciona isso na prática? Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje, nós temos nossos clientes, por exemplo, que até um tempo atrás tinham informações baseadas naquilo que tinha no dia a dia, relatórios, algo nesse sentido. Né? Hoje, na palma da mão dos clientes, hoje nós temos clientes que vão para a China, que vão para São Paulo fazer compras, que na palma da mão consegue visualizar suas informações em tempo real, né, do que eles precisam para comprar, por exemplo, para poder vender no seu negócio. E isso para eles é um diferencial. Né? Então, conseguir ter uma informação em tempo real daquilo que realmente o mercado está consumindo e ver novas tendências numa cidade grande igual São Paulo, que é hoje é um país à parte no nosso Brasil, né? E vai para a China, vai para a Alemanha, novos mercados, novas tendências. Recentemente ele esteve em Nova York fazendo uma feira também sobre novas tendências de mercado no ramo dele, e na palma da mão. Então ele viu realmente o que ele precisa para ter na sua loja, por exemplo, né, no seu mercado, um diferencial que os clientes estão precisando, estão pedindo, e isso para ele é um diferencial. Então aí no caso a gente colocou Analytics para ele, né, para poder verificar isso daí. São dashes na palma da mão que ele vai conseguir vislumbrar o que seus clientes estão consumindo e o mercado, o que a demanda estão pedindo também. Isabel, hoje tem uma grande dificuldade nas empresas em entender o que é custo, o que é despesa. Custo é aquilo que você utiliza para ter um retorno, enquanto despesa você gastou e você não consegue ter retorno disso. Sim. Como é que está a visão das empresas hoje quando a gente fala de tecnologia? Tem que implementar, porque tecnologia existe custo, mas muita gente entende como despesa. Como é que é o papel hoje das empresas de tecnologia, esse convencimento com os gestores de cada área? Como é que funciona? As empresas ainda têm muito esse pensamento que você colocou, né? Que a tecnologia, de fato, é uma despesa.
Hoje a gente, com a mudança do mercado, com a IA, conforme foi citado, a gente vê que há uma necessidade de adequação a tudo isso. Mas as empresas mais antigas, empresas de serviço, de venda direta, ainda assim têm um pensamento de que não precisam da TI. Eu cheguei até aqui, eu não preciso da tecnologia. E aí, como o Fabiano disse, é muito análise manual, não aproveita a oportunidade de gerar informações para tomada de decisão, ao novo mercado que depois da pandemia mudou muito. Então a gente vê que as empresas que vendiam somente no seu estabelecimento teve a necessidade de começar a vender isso de uma forma mais ampla, né, na internet e outros meios, como os serviços que são prestados. Então, hoje a gente tem um serviço que pode ser prestado por todo o Brasil. Então, a gente também quebra essa questão da localidade. E as empresas precisam se adequar a tudo isso. Então, é um trabalho, às vezes, de convencimento. A gente tem muito de convencer de que as empresas precisam disso, quanto, na verdade, isso deveria partir de um planejamento. Então, eu quero que a empresa cresça. Como eu vou investir em tecnologia? Não que a tecnologia eu sou obrigada a ter a utilização. Na verdade, as empresas, elas produzem muitos dados, né? O problema é que elas não conseguem gerenciar os dados. Então, transformar os dados em uma estratégia de mercado talvez o diferencial para as empresas terem isso hoje em dia. Por exemplo, as empresas hoje conseguem resolver problemas, mas não conseguem evitar que os problemas voltem a acontecer. Então, eles não conseguem pegar aquelas informações do que acontece ali e fazer aquilo voltar, tentar trabalhar aqueles dados para poder tentar evitar aquela situação. Então, muitas informações hoje que as empresas têm dentro do seu negócio, elas não conseguem trabalhar isso, não conseguem gerenciar. E essa é a grande dificuldade do mercado, de realmente ter empresas que possam chegar nessas empresas e fazer esses dados serem mais competitivos para elas. Tem atendimento e não é feito a qualificação desses dados para uma tomada de decisão. Ele é simplesmente uma informação que aconteceu, como dito ali. Às vezes até feito, mas não é aproveitado da melhor forma. Um tema que, na verdade, uma palavra que você colocou na sua fala me chamou a atenção quando a gente fala de planejamento. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês quanto a isso. Hoje, lá no escritório, na Abreu Oliveira Advocacia, a gente desenvolve nosso planejamento estratégico. Nós temos lá o planejamento de 1 ano, 3 anos, 5 anos, onde a gente utiliza muito a questão de matriz SWOT, que é aquela questão de pontos fortes, oportunidades, nossos pontos fracos, as ameaças. Uhum. E hoje, como é que vocês que estão dentro das empresas ali, dando assessoria, consultoria em diversos caminhos, como é que o mercado enxerga hoje a questão de planejamento? Realmente acontece ou as empresas, eu tenho, mas não uso, igual o Fabiano colocou, quando eu era gerente de projetos, a gente tinha lá uma lista de lições aprendidas, mas eu nunca ia lá e olhava, a gente deixava em segundo plano. Como é que é essa questão de planejamento? Vocês que são uma consultoria, que às vezes até fazem um planejamento, é executado, como é que está isso? Então, planejamento é tudo, né? Dentro de qualquer tipo de projeto que a gente vai fazer dentro dos nossos clientes. A grande dificuldade realmente é iniciar e começar, depois de planejar, começar a executar. Por que eu falo isso? Você planeja tudo bonitinho, planejar no papel, planejar, escrever tudo ali que tem que ser feito, é muito bacana, tudo certinho. Mas na execução, começa a aparecer nuances que realmente você não tinha previsto, né? E não tinha previsão de acontecer. E aí também vai muito de encontro com a empresa, né? Porque o que acontece? A empresa pensa numa situação, como que eu quero ter aquilo ali, né? Como é que eu quero que aquilo aconteça, mas esquece que para a gente chegar naquele ponto final, lá do planejamento até a parte da execução final ali, existem caminhos que têm que ser seguidos, né? A gente está em projetos aí constantes, eu estou num projeto específico agora, grande, que eu estou tocando, especialmente eu comigo, com 2 recursos da nossa empresa, que é fazer uma casa de eventos, por exemplo, ser mais vista no mercado. Então, assim, hoje eu tenho essa casa de eventos, que é uma casa bem grande aqui em Brasília, que nós temos uma dificuldade de
conseguir o mercado com ela. Mas por que disso? Mas por causa da falta de organização da empresa, né, como um todo. Nesse caso, por exemplo, existe um evento, né, o cliente vai lá, usa o evento no final de semana, no sábado da vida, participa lá no casamento como um todo, 5 horas, 6 horas de evento, consome, gasta, quebra as informações e depois chega no outro dia, a empresa que a gente está gerenciando, fazendo essa parte de planejamento com eles, não faz nenhum contato com o cliente, não gerencia nada disso e deixa por isso mesmo, não cobra do cliente alguma coisa nesse sentido. Nosso planejamento, nesse caso, ele vai desde o início de ter uma contagem do que eles têm realmente de equipamentos, né, de mobiliário, de utensílios, de cozinha, tudo isso, até a execução do evento como um todo, né? Então, assim, qual que é o nosso ponto final, nosso ponto inicial e ponto final? A gente tem o start do planejamento do evento e o start da entrega do evento. O que é a entrega do evento? É o checkout, né, que seria as empresas que fazem lá todo o controle do evento e chegar ali e fazer um checklist do que realmente foi consumido, tudo isso aí. Então, até chegar nesse ponto, então nós temos ali a parte de planejamento do evento, a parte de negociação comercial, execução comercial, que está bem deficitária, né? Então, esse é uma empresa grande em Brasília, mas que tem poucos eventos. E a gente está tentando mudar isso, realmente trazer de 2 eventos por mês, trazer 15 eventos por mês, né? Fazer mais eventos nessa empresa. E aí a gente está fazendo a parte de planejamento, a parte de execução comercial, a gente está mudando a proposta comercial do cliente para poder ter uma forte atuação mais com o seu cliente, ter mais garantias com o seu cliente ali na execução também do contrato, né? Enfim, de fazer toda a parte comercial dele. E depois a gente fazer toda a parte de entrega do cronograma do evento, né? Então, assim, às vezes um contrato que é fechado hoje é daqui a 1 ano ainda o evento. Né? Então, tudo isso, bom você trabalhar algumas coisas, que é tudo negociado agora, que tipo de informação que vai ser feito, vai ser levado, que tipo de produto vai ser levado para dentro do evento, que tipo de decoração vai ser levado para o evento, que tipo de alimentação vai ser servida no evento, que tipo de buffet. E tudo isso a gente está ajudando a organizar o nosso cliente. Então, a gente faz todo um planejamento com ele, faz toda a definição de processo, a linha processo, mas existe a parte de execução, que é a mais demorada. É o planejamento do que eu quero crescer. Só que nesse planejamento, quando se faz, não se projeta o como eu vou crescer ou como eu vou conseguir aquele objetivo. E aí, colocando um pouco do que o Fabiano colocou, se coloca um final do resultado que se espera, mas não se planeja como eu vou conseguir fazer tais etapas. E aí, onde a gente percebe que as empresas, elas encontram as dificuldades processuais. Eu planejei que eu quero vender mais. Como eu vou vender mais? O que eu tenho que fazer para vender mais? Como a tecnologia vai me apoiar para atingir determinado processo? Quero crescer, quero fazer mais eventos. Qual é o meu planejamento por completo para poder atingir tal objetivo? Então, até se tem empresas que se fazem esse planejamento, mas poucas são as empresas que planejam o como eu vou conseguir chegar a esse final. Então, assim, é muito de que eu tenho um desejo, mas não estou disposto a fazer todos os sacrifícios que são necessários, que é um esforço operacional envolvido em tudo isso. Entendi. Nesse mesmo caminho, eu vou tentar envolver um tema que é de momento, mas é um momento que já vai alguns anos, talvez décadas, que é a questão de IA. De como a IA pode nos ajudar em operações simples. Eu vou trazer um pouquinho para a minha realidade, lá dentro do escritório. Já tem alguns anos que eu tento implementar a IA. Eu penso na IA, vou colocar a IA para atender meus clientes, os primeiros clientes que chegam, tirar as dúvidas. E eu ainda não consegui encontrar esse ponto de equilíbrio. Até porque dentro de um escritório de advocacia, o cliente que nos procura, ele quer um atendimento realmente humano, personalizado, mas ao mesmo tempo a gente também precisa fazer alguns checklists que talvez a IA possa nos ajudar. Então, não é só o lado da empresa, do negócio, do escritório. Eu acho que a gente ainda precisa de uma conscientização nesse primeiro canal. Estou trazendo para a minha realidade. Sim. Também, por outro lado, eu tenho a parte do serviço, da entrega, os advogados trabalhando,
Hoje, a gente já utiliza muito a IA. Não tem como não utilizar. O trabalho que a gente busca dentro hoje da instituição é que a IA seja nosso suporte, para a gente não ter aquela sensação de que temos um robô trabalhando. Que muitas vezes as instituições e as pessoas estão invertendo esses valores. Pegam, dão trabalho para a IA e depois traz, deixa eu ver como é que ficou. E estão invertendo já, deixa eu fazer e pedir a opinião, uma melhora para essa tecnologia que está por trás. Então, isso é dentro da Abreu Oliveira. Hoje, com vocês, dentro do grupo de empresas que vocês representam e os clientes, como é que é utilizado essa IA na gestão empresarial de vocês? Então, a IA tem, de fato, essa controvérsia em querer automatizar processos e, ao mesmo tempo, humanizar esses processos. Então, tem muito disso de ter a individualidade de cada cliente e cada necessidade. Então, a IA, nesse sentido, ela não é de substituir o profissional, como você colocou, o advogado ali, mas de trazer facilitadores. Então, o que eu posso facilitar dentro do trabalho dele, o que eu posso otimizar de um trabalho operacional para que ele consiga dedicar um maior tempo para o atendimento. Então, o que a gente tem tido em relação a isso são melhorias de processos para que você tenha mais tempo para tomada de decisão com outra coisa ou se dedicar a isso. Então, nós temos IA, por exemplo, onde, citando o mesmo cliente, que já foi uma evolução, o plus dele, então ele começou com uma análise no BI, né, no Analytics. E hoje ele já tem uma IA que consegue cruzar dados para ele. Então, eu consigo fazer uma pergunta, entender, a IA consegue cruzar essas informações e trazer um resultado muito mais assertivo. Então, o uso da IA, ele precisa ser correto dentro de um processo, para que a gente não perca, de fato, essas questões, né, de que a IA automatizei, tirei do humano e eu perdi essa personalização ali no atendimento. E a IA é um mundo sem volta, não tem como voltar. A IA, a gente diria que seria uma revolução industrial, né, atual, agora. Então, a mudança que nós temos hoje para a IA, daqui a 50 anos, 60 anos, nós iremos lembrar da IA, como ela foi criada hoje. Você falou sobre a questão de segurança. Como é que as empresas estão tratando isso? Você consegue enxergar que as empresas realmente utilizam ou apenas estão ali para cumprir uma exigência legal? Então, eu tenho a formação de PO, né? Eu sou formado de PO, estudei naquela onda da LGPD saindo. Assim, hoje ainda vejo uma dificuldade muito grande das empresas em realmente querer executar, tá mais pro forma, né? Vamos dizer assim. Ainda vejo como muito pro forma a questão da LGPD. E com a IA agora, dados sensíveis, por exemplo, vai estar muito mais em evidência do que há um tempo atrás, né? Então, você querer trabalhar suas informações hoje dentro da IA, trazer informações mais rápidas, isso pode gerar uma insegurança na geração dos dados. E as empresas ainda continuam aquém do que deveria. Vejo que as empresas pensam que somente ter ali a privacidade, no seu site ali, ter o termo de... como é que chama? A política de... Esqueci. Privacidade não. Política de privacidade mesmo, né? Privacidade. A política de privacidade, tudo em conformidade com a lei de compliance. Isso, simplesmente ter o termo de privacidade ali no site já se garante como tudo isso. Mas não é só isso, né? A LGPD ainda tem muito mais coisas do que ser feita. Você precisa tratar seus dados, você precisa ter um plano de contingência do que vai acontecer caso seus dados vazem. Enfim, as empresas não estão preparadas para isso ainda, né? Poucas empresas realmente entraram nesse contexto. Eu participei de vários cursos, de vários treinamentos referente à LGPD. Era uma onda muito forte e percebi que a onda deu uma diminuída, né? As empresas deixaram de se preocupar com a LGPD. Realmente colocaram ali no site dela, que tem ali o termo de privacidade dela, como é que funciona, e ficaram naquilo ali, né? Realmente não tem um tratamento de dados hoje, por exemplo. Você chega numa empresa qualquer e fala assim, como é que está o seu tratamento de dados? Como é que está os meus dados aí? Como é que estão os dados do Fabiano dentro da sua empresa?
ela não consegue te responder. Fala assim, tá aqui, mas tá seguro, né? Mas tá seguro até quanto? Até quanto é o seguro do que ela fala que tá? É uma dificuldade muito grande ainda, né? O medo de levar uma multa não existe mais. Que quando saiu a LGPD, existia esse medo, vai sair agora a NPD, vai fazer uma vistoria nas empresas e vai vistoriar bem. Hoje em dia não tem mais esse medo mais, né? Fica meio que aleatório, meio que vamos que vamos, deixa as coisas acontecer e se acontecer alguma coisa a gente trata aqui no exato momento. Ou seja, compliance e a privacidade de dados deixado um pouquinho de lado nesse tempo agora. Eu corroboro dessa sua opinião da questão da fiscalização. Acho que a gente acompanhou de perto, né, essa questão de LGPD, compliance, era um tema que toda roda de conversa que tivesse um empresário, um empreendedor, se falava de compliance. Muitos entenderiam ou quiseram entender como uma oportunidade, outros como uma fiscalização. Lançou-se a LGPD, né, com várias normas, diretrizes, mas ao mesmo tempo quem fiscalizava, né, não se definiu, não regulamentou. E eu acho que foi uma lei que começou um processo, um procedimento novo para as empresas que começaram, mas que quem fez e quem ia executar nem sabia ainda muito bem o que esperar, qual produto ia ter, qual que seria o entregável, né, disso. Então, e a gente ainda vive num país que a fiscalização faz parte do processo. Sem fiscalização, o procedimento não acontece, né? Então, a gente tenta se enquadrar, a gente tenta trabalhar, a gente tem uma experiência com a LGPD, apesar também que não é nosso negócio hoje, né? A gente deixou um pouco de lado essa parte de implementação de LGPD. A gente estudou muito isso lá atrás, quando estava realmente a onda, e depois a gente percebeu que as empresas realmente não estavam muito a fim de tratar essa situação. A gente acabou fazendo outras linhas de negócios para a gente, que a gente começou a tratar com mais afinco. E nesse caso, a gente acabou que a gente tem o conhecimento, mas a gente não emprega mais nos nossos clientes em termos de implementação, né? Mas se por acaso pintar algum cliente, a gente acaba utilizando, né? Mas enfim, não é o nosso foco mais. Mas em questão da LGPD e a própria IA, que a gente estava citando, eu vejo que não existe essa preocupação com os dados. Então, eu estou lá com a minha planilha, subo minha planilha e peço publico ela e falo assim, monta tal informação para mim. Então, eu mesmo pego todos os dados e faço essas movimentações com um dado que seria sensível para a empresa, eu publico. Então, eu vejo que com a vinda do IA, principalmente a IA utilizada da forma como foi dito, o ChatGPT, vamos utilizar o mais famosinho do mercado, as pessoas utilizam a IA muito pouco, muito voltada para isso, para montar planilha, para melhorar um texto, para apresentar um resultado, para fazer uma análise de alguma informação. E normalmente as pessoas pegam todas essas informações e liberam sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação. Então, eu vejo que a IA trouxe esse ponto de atenção em relação a isso. Quando a gente fala da LGPD, acho que volta um pouquinho que a gente conversou de custo e despesa, né? Hoje as empresas perceberam que não é preciso, ela não é um custo para a operação dela e passou a ser uma despesa, né? Então, essa visão empreendedora, esse mercado capitalista, né, faz com que as empresas tenham que priorizar o dinheiro dela, né? O saco de dinheiro, ela tem que investir onde vai trazer mais dinheiro. Mais dinheiro. É o mundo empreendedor. E por falta de fiscalização, de usabilidade, as empresas acabaram deixando de implementar programas de compliance, né? E onde o LGPD é um pedaço do programa de compliance, né? Sim. Que envolve várias outras coisas. Bem, continuando o assunto de IA, lá no escritório, hoje eu tenho plena convicção que a IA não consegue substituir nenhum profissional. Não vai substituir a primeira pessoa que atende o cliente, ele não vai fazer um agendamento, ele não vai tirar a dúvida, ele pode fazer um filtro ali e ajudar, mas substituir o profissional
pelo menos na estrutura jurídica, eu não acredito, pelo menos neste momento. Na área de TI, como é que é a visão de vocês? Vocês acham que já substituiu? Não vai substituir? Vai chegar a substituir? Como é que é a visão de vocês da IA e os profissionais? Então, pegando um pouquinho do seu gancho aí, do que você falou, falando do seu negócio em específico, assim, a gente tem lido muita coisa no mercado, muita coisa na internet, e aí eu lembro de falar alguma coisa assim, de 40% hoje das pessoas que serão afetadas diretamente com a IA, 50% dessas 40% estarão perdendo o seu modo de trabalho, o seu modo operante de trabalho. Como seria bem isso? São aqueles operacionais, aquilo que faz início, meio e fim todos os dias, né? São trabalhos repetitivos. Esse contexto eu acredito que a IA vai acabar substituindo em pouco tempo. Então, o tempo em que se produz as coisas vai mudar. Então, se hoje eu preciso de 3 pessoas para uma determinada execução de atividade, com a IA eu precisaria de 2 ou precisaria de 1. Senão não faria sentido a gente ter IA nesse contexto. Então, eu vejo que sim, teremos substituições. E tem muita coisa que tem vindo aí de IA que facilita também o trabalho da TI. Tem coisas, por exemplo, que uma pessoa que não é desenvolvedora, que não entende nada de códigos, por exemplo, consegue desenvolver algumas coisas dentro de IAs hoje, né? Fazer aplicativos, algo nesse sentido. Então, é possível, né? O que precisa ter? Conhecimento, né? Você vai ter que pedir para a IA desenvolver tudo aquilo ali, faz um front-end para você ali, desenha todo o front-end, todo o back-end por trás disso tudo, te entrega tudo praticamente pronto. Agora, saber o que você vai pedir para ela para poder construir e te entregar isso daí, que é o diferencial. Né? A mudança do perfil do profissional, né? Então, a gente precisa de profissionais que estejam com um pensamento voltado à solução dos problemas e não a simplesmente seguir um script. Então, eu vejo que o perfil do profissional ele vai mudar. Então, nessa questão da formação dessas pessoas, até por conta dos desenvolvimentos, seguindo, né? A gente tem muita a tendência aí do low e do no code. Então, eu acho que isso vai mudar a forma como hoje a TI também é vista. Aí entrou num ponto que me chama um pouquinho de atenção. Vou trazer de novo o exemplo da advocacia. Hoje, para a gente ser advogado, a gente tem que fazer o curso de direito, passar na OAB. Existem algumas fases, eu até brinco com o pessoal que está estudando. Falo, você tem que... A parte mais fácil é fazer o curso de direito. Depois é passar na OAB. Depois as pessoas que estão ao seu redor perceberem que você é advogado. Depois disso, elas perceberem que você pode resolver o problema dela. E depois essas pessoas falam, não, vai lá no Renato que ele resolve o seu problema. Então tem todo um caminho que tem que ser seguido. Na área de TI, faculdade, ainda é importante? Como é que está isso? Eu, na minha visão, eu acho que é o pontapé inicial, mas eu gostaria de ouvir de vocês que estão ali, que consomem essa mão de obra. Faculdade, é um ponto de partida para vocês? É um requisito? Qual que é a mensagem que vocês podem dar para quem está estudando? Como é que funciona isso daí? Né, é um diferencial no sentido de você saber que ela teve uma base para poder fazer tudo aquilo ali que ela tá propondo a fazer com a gente. Né? Então, eu vejo que, para mim, hoje, no meu contexto de empresário hoje, que as empresas precisam exigir isso do seu colaborador como um ponto crucial para quem entre na sua empresa. Temos hoje várias opções no mercado, igual eu acabei de dizer aqui, né? Mas, enfim, e como eu disse anteriormente, a demanda hoje para tecnologia é alta, né? Não adianta você querer achar que todo mundo é gênio hoje, não existe isso, são poucos, né? São poucos que são gênios. Mas, assim, a demanda vai estar alta para a tecnologia. E quanto mais pessoas formadas, mais pessoas estiverem preparadas para isso, com certeza as empresas vão correr atrás. E a dificuldade das empresas hoje, ter pessoas preparadas para poder absorver esse novo boom agora da IA, por exemplo. Mas eu acho que a formação, quando a gente fala principalmente voltado para TI, eu acho que foge um pouquinho do que a gente tem ali no direito. A formação para TI, ela é um pouco mais ampla. Então, a gente tem muitos cursos de especialização ou cursos de formação. A gente vê cursos rápidos ali de 2, 3 meses de formação
que te traz uma bagagem inicial. Esse é o problema, eles não enxergam isso como um todo, né? Então, te traz um conhecimento muito superficial de um assunto, e aí você já acha que consegue navegar naquilo que está tudo tranquilo. E aí, nessa questão do profissional para o mercado, seriam profissionais mais completos, profissionais que enxerguem além daquele processo do qual está envolvido, mas como uma solução como um todo. Acho que a gente tem muito disso também, essa dificuldade em ter essas pessoas com essa visão, esse olhar de solução de problemas. Se você for voltar, por exemplo, lá nos primórdios lá da ciência da computação, o grande diferencial que tinha naquela época era justamente no curso, né? Você ter lá a opção de lógica de programação, que é importantíssima para você saber o que você vai desenvolver, qual a forma que você vai desenvolver. E isso era primordial lá da ciência da computação, né? Do sistema de informação. E isso continua sendo. Isso não mudou, né? Ainda continua sendo. O diferencial hoje das pessoas é que isso virou, não sei se falar como commodity, uma coisa tão simples hoje que as pessoas já chegam com essa lógica de programação pronta. É requisito já, né? E eu vejo que essa questão da qualificação, ou da formação, direcionamento, na parte de TI, ela vai além dos profissionais de TI. Então, eu vejo que é uma necessidade muito mais ampla de inserção disso no nosso dia a dia. Mas eu vejo que é um mercado que está numa crescente. Como o Fabiano colocou anteriormente, existe aí uma falta de profissionais qualificados para preencher essas vagas. E aí eu vejo que a questão da formação é onde as pessoas se atropelam. Então, não querem seguir os passos. Acham que um cursinho que é vendido ali de 40 horas te formou, e aí se frustra quando vai para o mercado e não consegue uma colocação da qual foi vendida, né? Porque se vende que eu vou entrar para TI, não preciso de quase nada de esforço e vou ganhar muito dinheiro. É mais ou menos a visão que as pessoas têm. E aí, quando entra no mercado e vê que as coisas não são tão simples assim, que há necessidade de um investimento de estudo, de acompanhar a evolução tecnológica, as pessoas acabam se frustrando. Mas é um mercado que está aí aberto para todo mundo. Com certeza. Para você ter uma noção, em 2025, os investimentos em tecnologia teve 18,5% de aumento em 2025. Superou a média global. A média global foi 14,7%. Então, no Brasil, né? A tendência para 2026 é crescimento. Então, assim, tá bombando. Quem quiser entrar na tecnologia precisa se qualificar. As empresas vão exigir muito mais qualificação a partir de agora, principalmente com dentro da IA, né, com essa parte de operação realmente dentro da situação. Porque, assim, você tendo uma pessoa que entenda de IA dentro da sua empresa, você pode gerar um custo, gerar uma economia dentro da sua empresa muito maior, né? Então, assim, transformar informações, tarefas que podem ser executadas por uma IA, por exemplo, que deixa de consumir pessoas estratégicas, por exemplo. Você pode ficar só na parte estratégica. Então, eu como diretor da minha empresa, se eu coloco uma IA ali que executa aquelas coisinhas mínimas que eu faço no dia a dia, eu vou ter muito mais tempo para poder gerenciar minha empresa, fazer coisas mais estratégicas, pensar no futuro da minha empresa. Então, assim, esses profissionais de TI estão em evidência, sim. Hoje a TI está em alta, precisam de pessoas qualificadas, como a Isabel comentou, né, anteriormente, e o que falta é qualificação. Nesse ponto de qualificação de profissionais, outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre o home office, ou até mesmo a questão do trabalho híbrido. Eu lá no escritório, a gente até conversou isso aqui em off, sobre a questão de home office, cultura, a questão de como esse profissional se porta, quais são os resultados, produtividade. Eu hoje, quanto modelo de gestão do escritório, eu abri mão de produtividade por manter a cultura do escritório. Porque a cultura, para mim, ela é tão importante quanto uma entrega. Porque a cultura ela vai trazer a essência do escritório, os nossos valores, nossos princípios. E valores e princípios
quando você abre mão dele, você está muito próximo de errar. E é viciante aquela pessoa que começa a abrir mão de valores e princípios. Então, são coisas que, hoje, conversando com a equipe, eu falei, eu prefiro ter mais um advogado dentro do escritório, ter o maior custo com isso, do que abrir mão da minha cultura. Renato, um advogado produz por 2 trabalhando em home office. Ok. Mas eu prefiro ter 2 advogados dentro do escritório, mantendo a cultura lá dentro, um custo maior, mas eu consigo ter uma entrega melhor. Aí, trazendo para a cultura de vocês, tecnologia hoje, profissionais espalhados pelo mundo inteiro, como é que vocês enxergam essa questão de produtividade home office? Piorou? Melhorou? Quais são as armadilhas que vocês enxergam na operação de vocês? Hoje nós trabalhamos muito em cima dos nossos clientes. Então, a gente é cobrado por isso. Então, para a gente ter um controle mais próximo disso, a gente precisa estar presencial. E outra dificuldade, né? Trazer a cultura para dentro desses recursos que a gente está acabando de contratar. Então, deixar essas pessoas em home office, a gente acaba que não consegue acompanhar, a gente não consegue mostrar como é que a empresa funciona, qual que é a cultura da empresa. E, assim, a gente preza hoje de trazer as pessoas no modelo híbrido, né? É um modelo mais presencial do que híbrido, vamos falar assim, né? Porque hoje nós trabalhamos praticamente 4 dias e 1 dia, ou 2 dias, né? Mas o modelo híbrido funciona bem. Eu acho que é o melhor caminho. A gente tenta fazer... Hoje nós temos pessoas na nossa equipe 100% remoto, né? São linhas de negócios que nós temos hoje, linhas de negócios que exigem controles diferentes. Então, nós temos, sim, recursos que são 100% remotos, são 100% home office. Mas o que eu vejo na questão do home office para umas determinadas linhas do que nós temos ali? Desenvolvimento por si só, ele pode ser, a gente consegue tocá-lo remoto, porque ele é completamente assíncrono na nossa comunicação. Então, onde a gente tem a necessidade do presencial ou a necessidade dessa pessoa estar junto com a equipe? Quando nós temos que ter interação de discutir assuntos, discutir um problema, de trazer uma discussão de algo que precisa ser resolvido. O 100% home office, ele é quando a pessoa já sabe um trabalho que precisa ser executado, você consegue encapsular esse trabalho e ela só precisa executar, não precisa ter um contato com uma equipe ali para poder seguir com isso. Então, sim, nós temos 10 recursos hoje que são 100% home office, né? 100% home office, que não vão no escritório nenhuma vez ao ano. Nem nas festas que estão chegando. Eles têm zero interação com o restante da equipe, mas é porque é uma célula, um trabalho que é executado e que a gente conseguiu desenvolver isso. Tanto a cultura da empresa com eles, porque é um trabalho diferente do trabalho que a gente faz. Quando a gente parte por um trabalho de consultoria, que é o nosso principal foco, esse sim, a gente teve muita dificuldade, não só no controle de produtividade, mas como isso estava sendo conduzido, a cultura. Então, trazer todo mundo para o escritório, mesmo sendo os atendimentos remotos, então, todo mundo está no escritório, o atendimento ele ocorre remoto. Mas foi uma necessidade de desenvolvimento da cultura, conforme o Fabiano colocou aqui com tudo, a gente teve essa percepção de que tínhamos não um aumento de produtividade, mas a qualidade, conforme foi dito, ela é melhor. A gente consegue desenvolver essas pessoas com relação a tudo isso. A maturidade também é muito importante, né? Maturidade. Mas eu vejo que, assim, quando a gente fala de maturidade, o mesmo profissional que vai estar remoto e vai produzir é o mesmo profissional que vai estar no presencial e vai produzir. Então, eu tenho, por exemplo, situações que a pessoa está no presencial e aí não é só produtividade, é a questão da maturidade em relação a tudo, que está no presencial, mas está assistindo vídeo no YouTube. Não que atrapalhe, né? Mas, assim, você tem que ter... Que está jogando. Ontem eu cheguei no escritório e tinha gente jogando. Geração Z. Tava jogando. A gente ainda não sabe como lidar, né? São tantas gerações juntas. E aí tava jogando e ele achou que me enganou porque ele foi lá e bloqueou a tela. Então, assim, é a maturidade que ele tem. Ele vai fazer isso no home office? Sabe que ele vai assistir o podcast?
Mas eu falo Vai da assistir que eu vou fazer sala. assistir. Vamos ter que fazer esse corte para direcionar. Não, mas eu falo isso na sala. E assim, você percebe que a maturidade, quanto outros eles vão ter a maturidade ou a responsabilidade, eu acho que nem é só a palavra maturidade, mas a responsabilidade com a entrega, que quando estiver home office, ele vai ter a produtividade que ele teria quando está no escritório. Eu vejo que isso a gente tem muita dificuldade. Já que eu toquei nesse assunto da geração Z, a dificuldade hoje na contratação de pessoas é justamente essa geração nova. A gente está na nova geração agora, né? Geração Alpha, né? Que a nova geração Já tem até me perdi em qual geração estamos. Agora a nova geração agora é Alpha. antiga, então Nós é do... Como é que é? Booby Boomer, sei lá, uma coisa assim. Eu não lembro o nome lá, mas é uma coisa assim. Mas essa geração Z, por exemplo, eles já chegam... Porque antigamente a gente pedia emprego, né? Mandava o nosso currículo. Qual que era o modelo de trabalho? Presencial. Né? E não tinha negociação. Você Tinha trabalha... hipótese. Não tinha possibilidade, não. Hoje a geração Z, a exigência dela é ser home office. Não, É uma dificuldade muito grande hoje você contratar pessoas hoje novas que querem realmente trabalhar no presencial. presencial 100%. eu acho que a gente vai acabar tendo uma sensação de mais liberdade. Da seguinte forma: eu sou presencial, mas se eu precisar, por exemplo, vou fazer uma viagem com a família e eu preciso estar 15 dias fora, mas eu tenho condições de trabalhar. Acho que as empresas vão entender isso de uma forma mais leve. Flexibilidade. Ser mais dinâmica, né? Não, você não está de férias. Mas você vai viajar, você não vai estar aqui, você vai ter seus entregáveis e você vai fazer. Talvez eu acho que seja mais fácil do empregador, do empreendedor, entender depois de toda essa transição que vem A gente acontecendo. teve isso agora essa semana, né? Semana passada, né? O nosso recurso teve que viajar porque o pai dele foi fazer cirurgia e ele queria acompanhar a cirurgia do pai e trabalhou remoto, né? Eu sou muito a favor disso. Eu não tenho essas. A gente é muito aberto a isso, assim, relações. a gente não é fechado nesse mundo de tem que ser presencial o tempo inteiro. É lógico, assim, a maturidade das pessoas, ela precisa mudar, né? E aí onde está a dificuldade da geração Z é justamente sobre essa maturidade, que ainda falta muito. Mas, assim, quando você pega pessoas mais experientes, mais profissionais, a gente tenta trabalhar isso muito E eu vejo que é tranquilo. muito do serviço que é prestado, né? Tem algumas linhas de negócios que nós temos hoje não dá para você dar essa flexibilidade. Tem profissões que não tem como fugir. Como é que você vai Eu fazer tenho pra um horário comercial, eu preciso atender o meu cliente. O meu cliente, ele trabalha no horário comercial de 8 às 18. Como é que eu vou deixar o meu recurso trabalhar de 10 da noite às 6 da manhã? Porque tem essas solicitações. Eu produzo à noite. Tem um recurso nosso, um ex-recurso nosso, que ele produzia à noite. O horário comercial dele é meio-dia até... Isso também depende muito de gestão de carreira, né? Eu gosto muito do Lázaro Carmo. Ele, num desses cortes dele que a gente recebe em rede social, ele falou assim, você quer ser presidente? Você quer ser diretor? Você quer ter um cargo de liderança? Você não vai ter trabalhando em home office. Então, você tem que entender qual que é o seu perfil de carreira, qual que é a sua trajetória, né? Porque às vezes o profissional também escolhe. Eu vou ser um profissional entregador, operacional. Outras pessoas vão falar, não, eu quero entregar, eu quero ser líder, eu quero construir, eu quero empreender. Esse cara, ele tem que ter plena consciência que no home office ele não vai conseguir. Então, assim, estando claro, né, alinhadas as expectativas, eu acho que é bem natural. Talvez você, hoje dentro da advocacia, a gente tem lá o advogado que só faz petição. Ele não participa de audiência, ele não participa de decisões estratégicas, confecção de teses, só faz peça. Mas esse cara, ele vai chegar num delta que ele não vai conseguir passar. Sim. Enquanto outros que vão estar com ele vão poder participar, né? Então, acho que é muito de gestão de carreira, né? Também faz um pouco de parte. E nesse contexto, Isabel, tecnologia. Aí eu vou fazer uma pergunta que é minha também. A tecnologia, onde que ela pode diminuir tanto o risco jurídico quanto operacional
dentro das empresas? Onde é que você, como gestora da área de serviço, fala assim, cara, a tecnologia aqui pode minimizar os riscos operacionais e jurídicos de X empresa? Onde é que você vê isso mais latente nas empresas? Nossa, eu vejo em muitas áreas. Vou falar das que eu mais atuo. E aí o Fabiano coloca as dele ali, né? Então, eu tenho mais atuação na parte de RH e na parte contábil. Então, eu vejo que a TI, ela traz um papel fundamental nessas duas partes, assim, né? Lógico que reflete para a empresa como um todo. Mas eu vejo, por exemplo, na parte de RH, que é uma parte que eu vejo que é muito esquecida. A gente fala muito de desenvolvimento pessoal. Hoje, depois da pandemia, houve um crescimento. Então, a gente fala muito do RH e do DP, essa separação. Mas é uma área que ainda é muito deficitária na parte de TI. Como análise de resultados, análise de informações para tomada de decisão. Eu vejo que isso ainda deixa muito a desejar. E na parte contábil, que apesar de toda a evolução tecnológica que o governo vem trazendo, né? Então, a gente tem essas obrigatoriedades e entregas legais, mas que ainda é esquecida. Ainda é o resultado ali, é o final de tudo, não há um investimento de fato. A gente fala muito de BI, vamos falar de análise de dados aqui. A contabilidade, ela não caminha na mesma direção da empresa como um todo. Ela ficou ali como resultado e não como, de fato, aquilo que eu vou tomar como decisão, aquilo que eu vou utilizar como planejamento. Por exemplo, a IA consegue fazer algumas coisas nesse sentido. Hoje consegue, né? Então, temos IAs hoje preparadas para fazer isso, né? Mas, contudo, todavia, a parte jurídica tem que estar ali também, né? Corroborando, reafirmando o que está escrito ali, se aquilo ali realmente está fazendo. Assim, ontem, acho que foi ontem, eu estava vendo uma notícia, acho que foi no Globo.com, algo nesse sentido, que um advogado foi lá e fez uma peça, jogou na IA e fez a peça e colocou no... Enxergo isso quase todo dia, mas tudo bem. Porque não é muito a minha praia, né? Mas enfim. Tem peças que a gente chega lá no escritório, a gente fala, certeza que foi IA. Então. E aí eu vi que, e assim, eu acho que até um cara, uma coisa tão famosa, eu não tô tentando lembrar o que era aqui. Eu não lembro o que era, mas enfim, era uma coisa assim, eu acho da Globo, sei lá, Big Brother, não sei se era o Big Brother, eu não lembro. Eu sei que o cara fez uma ação contra a Globo e o juiz declinou da peça justamente porque ele entendeu que aquilo ali foi feito a 100% na IA. E aí ele cancelou. É um perigo, né? É onde eu tô falando. A IA vai te contribuir, mas também, assim, não adianta você também dar pra IA um poder pra ela que ela também não consegue ser. É porque a IA é muito treinada também, né? Acho que a gente, essa parte a gente meio que esquece. Acha que ela precisa ser moldada para aquilo que a gente precisa, né? Então, se precisa ser treinada e moldada dentro daquilo que a gente tem. No cliente que o Fabiano tinha citado anteriormente, que foi desenvolvido, é um processo onde a gente está treinando a IA. Sim. E a IA, ela vai ter a sua cara. O grande problema que eu vejo é que se pega uma IA padrão do mercado, se coloca problemas genéricos, sobe coisas muito pontuais e quer que ela te traga aquela sua personalidade. Na verdade, você precisa ir treinando, você precisa ir explicando para ela quem você é, como você faz, o que você espera. E as pessoas não fazem isso, né? Não tem muito disso. Então, a IA, a tecnologia, na verdade, a gente está falando muito de IA, mas eu vejo muito além de IA, né? Eu acho que dentro do nosso processo, por exemplo, quando a gente cita a própria automação, quando a gente fala de automação ou de processos que possam ser realizados sem uma ação humana, ela também não é tão planejada dessa forma, né? Então, é o conhecimento. Aí a gente volta no seguinte sentido. Não há esse conhecimento para explorar tudo aquilo que a ferramenta pode trazer. Então, a gente utiliza para texto. Então, vamos traduzindo que é texto ou criação de imagem. Fabiano, a gente entrando aqui na parte de analytics, que vocês têm uma empresa voltada só para isso, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como é que essa ferramenta pode ajudar em decisões. Tanto no mundo de gestão, empresarial, a parte de resultados, o controle operacional. Eu digo isso porque no escritório, hoje, a pergunta mais trivial que todo cliente chega é: eu tenho chance de ganhar? Eu tenho chance de perder? Quantos % de chance eu tenho? Essa é a pergunta mais básica.
quantos por cento? Não, a gente sempre responde, ó, eu não consigo te dizer porque não sou eu que decido, Aham. é um juiz que vai decidir. Já te fiz essa pergunta uma vez já. Você já me fez essa pergunta, né? Acho que a pergunta é clássica. Essa todo mundo faz. Mas hoje, dentro do escritório, nós também temos nossas ferramentas que traz indicadores. Sim. Eu falo, ó, causas semelhantes à sua, a gente teve X% de êxito, mas as que perderam, depois de perdido em primeira instância, a gente conseguiu reverter X% em segundo grau. Então, são indicadores que servem para direcionar até mesmo como o cliente pode contratar. Inclusive, para internamente, o advogado, a gente não quer trabalhar em causa que não ganha. O que faz advogado crescer ou não é ganhar causas. Sim. Só que a gente tem plena convicção de que também a gente não ganha tudo. E até o ganhar tudo, juridicamente, é muito difícil. A maioria das decisões diz o seguinte, dou provimento parcial, dou provimento total. Última decisão, voltando de LGPD, que o juiz falou assim, dou provimento total aos pedidos do autor. Eu até falei pro advogado que estava comigo, vamos enquadrar essa decisão, porque isso aqui não acontece. A gente ganhar 100% que a gente pediu, então, mas são os indicadores que a gente tem Sim. todo dia, certo? Não estou falando nem de qualidade, mas quantitativo. Como é que o Analytics de vocês, a ferramenta de vocês, essa empresa de vocês trabalham para ajudar esse empresário, esse empreendedor nas tomadas de decisão? Então, a gente tem alguns modelos, né? A gente tem as questões preditivas, que é essa que você disse, qual que é a chance de eu ganhar alguma coisa, qual que é a chance de eu vender esse produto, qual a chance nesse sentido. A gente dá números para os nossos clientes, né, a gente cria as ferramentas para ele poder consultar essas informações, para ele poder avaliar se aquilo ali realmente vale a pena. Mas também temos informações também dentro principalmente da folha de pagamento, por exemplo, quero saber o passado. Por que as pessoas estão saindo da empresa? Né? Então, tem um histórico dessa informação, e aí, hoje, o que eu percebo, né? Igual eu comentei sobre a parte de dados. As empresas têm muito dados, têm muita informação. Tem uma empresa que a gente viu que é quando os funcionários completam um determinado tempo de casa e eles conseguem receber o seguro-desemprego. Então, eu tenho uma movimentação, uma ação relacionada a isso. Ou, quando eu tenho que fazer uma movimentação de contratação, para uma loja de varejo, exemplo, eu tenho que fazer uma contratação ou pensar nos contratos que eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou ter uma maior movimentação do Dia das Crianças, eu vou ter uma maior movimentação do Dia das Mães, eu vou ter uma movimentação de material escolar. Então, os meus contratos, até para decidir qual tipo de contratação que eu vou fazer, se eu vou fazer um contrato determinado, indeterminado, se eu vou contratar por um prazo ali para suprir uma necessidade, para eu analisar o perfil do profissional que eu tenho que contratar. Tudo isso a gente consegue fazer através dessas análises. Então, nós temos essa ferramenta que faz uma avaliação dessas informações, desses dados, para que eu possa tomar uma decisão. Ou como que hora extra está sendo movimentado dentro da minha folha. É uma informação importantíssima, porque eu preciso decidir o que vale a pena. Eu contratar novos funcionários para suprir essas horas extras que estão sendo geradas, ou não, eu preciso dividir, o funcionário ele está, de fato, tendo essa necessidade, por quê? Então, tenho vários indicadores que é possível fazer através desses dados da folha de pagamento, desses dados do faturamento, ou do próprio financeiro, da própria contabilidade, onde a gente tem essas análises para tomada de decisão. No próprio compras, como que eu vou comprar, qual é o melhor produto que eu tenho que comprar. Para o determinado mês, eu tenho que me programar para uma Dia das Mães. O que mais sai? Qual o produto que mais sai? Então, tudo isso a gente traz como indicadores. A gente já pegou, por exemplo, o fluxo financeiro da empresa. A gente já percebeu que vai muito para o nicho de mercado também nas empresas, né? Mas a gente pegou uma vez um cliente que tinha uma dificuldade muito grande no mês de maio e mês de junho sobre o financeiro. Por quê? O que a gente foi avaliar nessa época? Que ele tinha uma venda muito forte no final do ano, mas quando chegava o carnaval, que depois o Brasil funciona só depois do carnaval, então ficava janeiro, fevereiro e março praticamente com as vendas muito baixas. E quando chegava maio e junho, é onde refletia todo aquele déficit financeiro dele.
Então, assim, isso mostrou para o cliente, falou assim, ó, você precisa trabalhar mais no mês de janeiro, fevereiro e março para fazer. Ou então você tem que fazer alguma coisa que Uma modifique esse ação. fluxo, né? Uma ação que se mude esse fluxo seu financeiro. Uma negociação melhor com o seu fornecedor, algo nesse sentido, entendeu? E isso mostrou para ele que realmente estava gerando um incômodo para ele financeiro. Tinha que fazer empréstimo bancário, isso gerava custo, pagar juros, algo nesse sentido. Então, assim, a gente já chegou nesses níveis, e aí a gente tem muito forte isso no Mosaico, porque o Mosaico, como a Isabel falou, ele tem vários dashes dentro dele que mostram situações distintas dentro de uma folha de pagamento, né? Que é onde está talvez o maior custo da empresa. Né, onde está o maior custo da empresa, onde está maiores variações de custo também. Que é essa questão. Pô, mandar embora é fácil? Mas o que vem atrás disso? Porque não é só aquele dinheiro que está entrando aí. Você tem várias outras situações. Você tem a contratação de um novo profissional. O custo de formação desse novo profissional, Isso. o tempo que eu fiquei sem aquele profissional. O tempo de aprendizado. Nós fizemos uma análise de um cliente que ele fazia uma contratação e que a equipe demitia antes do fim do período da experiência. Então, eu tenho daqui a 10 dias vence a experiência de de um determinado grupo. Demite 10 dias antes. Para a pessoa que está na ponta, não tem custo nenhum, estou só demitindo. Mas financeiro, isso tem um impacto que é analisado quando você, de fato, tem a visão desses dados, dessa movimentação e como isso ocorre. É a substituição, né, da pessoa, Esse né? custo, para mim, o intangível, ele é imensurável para mim e é o mais prejudicial. Sim. O tempo, hoje, é o único recurso que a gente não consegue voltar atrás. Não consegue Passou. comprar, né? Não tem como você comprar ele. Então, ele é imensurável. Não é só salário, não é só remuneração, né? Todo um contexto. Bem, gente, estamos chegando aqui no final, mas eu acho que agora é o momento de vocês explicarem para quem está nos assistindo o que realmente as empresas que vocês tocam hoje fazem. Tanto a London, a Louvre e a Estelar. Estelar. Explica um pouquinho pra gente aí. Vende o peixe para quem está assistindo, precisar. Às vezes a pessoa tem um problema e nem sabe que vocês podem ajudar. Então, a gente tem tanto a parte de ordem de serviço, né? Como também a parte de venda, né? A gente está fazendo a parte de venda de equipamentos, venda de peças, essas coisas todas. Ele tem tudo isso lá dentro. Mas, assim, o modelo de negócio que nós empregamos hoje nos nossos clientes é procurar assistência técnica. Esse é o contexto. Entendi. A gente vai evoluir ele para oficinas mecânicas. Essa é a nossa ideia, né? No próximo ano, provavelmente, a gente vai estar desenhando ele para também especializar nessa parte de oficina mecânica. E aí, sim, ele vai entrar um nicho, aumentar um pouco mais o nicho. Mas, nesse momento, é locação de equipamentos, né? Aí pode ser até carros, caso precisar, também a gente consegue fazer isso. Por exemplo, se eu precisar, eu estou lá em casa, eu preciso de uma furadeira. Eu vou lá numa empresa que aluga furadeira. E esse sistema serve para essa empresa. Vai ser para essa empresa. Ela vai imprimir um contrato para você, vai gerenciar toda a parte de entrega, de devolução dessa furadeira, tudo isso. A London é uma empresa de consultoria em ERP. Então, mais do que implantar um sistema que a gente trabalha muito, todas as questões que a gente colocou, melhoria desses processos. Então, a gente entende que nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia vai funcionar se o processo ele não estiver bem desenhado, se esse processo ele não for funcional. Então, nós temos aí mais de 20 anos de experiência nessa parte de implantação de sistemas, e as duas empresas, elas se completam. Então, a London, ela faz toda a parte de implementação de ERP, a Louvre traz toda essa parte de Analytics, então, toda essa análise desses dados para tomada de decisão nós temos na Analytics, e outras frentes que temos que são desenvolvimentos de portais, sites, tudo que a sua operação realmente precisa para poder funcionar. E aí o Estelar, ele nasceu também de toda essa bagagem que a gente leva aí desses anos, e o Estelar, ele veio uma junção, esqueci a palavra. Não é que a gente desenvolve, que não é um nicho de mercado de desenvolvimento de sites, portais. Não, não é o nosso negócio.
a gente facilita para os nossos clientes. Então, Se for necessário, né? dentro dos nossos clientes, a gente faz facilitadores para fazer integrações dentro dos nossos clientes, entendeu? Então, nossos clientes, às vezes, têm vários sistemas funcionando em paralelo e a gente usa módulos integradores, que aí pode ser APIs, pode ser algum portal, algo nesse sentido, para fazer integrações e entregar para nossos clientes. Mas sempre uma solução mais completa. Sim. A Então, gente sempre está busca à frente do nosso cliente para poder ajudar ele da melhor forma possível. com todas as soluções de tecnologia. Isso aí. Perfeito. Gente, obrigado por vocês estarem aqui Obrigada. comigo aqui, nesse dia, esclarecer dúvidas, trocar essa ideia. Eu comentei com o Fabiano, vai ser uma conversa leve, E sem Foi tranquilo. perguntas prontas, mas com assuntos que, em qualquer matéria, acho que são relevantes. Para quem está assistindo, quer ouvir, quer saber de um assunto diferente? Coloca nos comentários, a gente vai buscar o profissional, a pessoa, para que a gente possa bater esse papo e trazer sempre informação para vocês aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.